Fala pessoal, tudo bem? Hoje em Atualidades vamos falar do tema do primeiro discurso do presidente norte-americano Donald Trump e o seu Destino Manifesto. O que é o destino e qual a sua origem? Para que nós possamos entender um pouquinho sobre o Destino Manifesto, vamos ver que o presidente Donald Trump falou no seu primeiro discurso. Vamos prosseguir manifesto até as estrelas. Donald Trump tem desejo de ter uma ação imperialista no Marte, da mesma maneira como os americanos fizeram com a Lua na década de 60. O que é esse desejo imperialista? Como que isso se aplica ao Destino Manifesto? Para que a gente possa entender um pouquinho o que foi o Destino Manifesto, temos que voltar um pouco na história, na Revolução Inglesa. Anos da Revolução Inglesa, a troca de religião católica e protestante gerou uma perseguição. E a galera perseguida veio para as Américas, só que nesse momento não havia uma colonização. Logo após assumir a coroa, a Rainha Elizabeth I vai fazer a colonização do território norte-americano. E junto com a colonização vieram as ideias de Calvino, o calvinismo, que defendia a predestinação. Calvino falava que o povo de Deus era um povo escolhido e predeterminado, e eles tinham o direito de dominar a terra. E dentro dessa ideia de Calvino, os americanos se apropriaram e falaram que eles tinham o direito de dominar o território americano. Na história americana, logo após a colonização, houve o rompimento dos colonos americanos com a coroa inglesa. Houve uma guerra, a famosa Guerra de Independência Americana, que causou a separação dos Estados Unidos, ou criou o território dos Estados Unidos da América do Norte, e a partir daí eles começaram a escrever a sua história. Sabemos que após a independência veio a Guerra de Secessão, que é a guerra entre o Norte e o Sul, vencida pelo Norte, e a sua doutrina industrial foi muito importante para criar a doutrina do Destino Manifesto. Logo após a Guerra de Secessão, foi encontrado ouro no oeste americano, que era local dos nativos, dos índios americanos, os apaches, para, de certa maneira, dominarem esse território. Os norte-americanos lançaram a doutrina do Destino Manifesto, que era direito dos americanos dominar aquele território independente do que eles precisassem fazer. E a história conta que logo depois disso, eles começaram a comprar territórios e formar o atual território norte-americano. E um dos territórios anexados foi o Texas. E dentro da visão imperialista norte-americana, o jornalista John Sullivan escreveu: o Texas agora é nosso, faz parte da determinação do nosso país. Então, as palavras do jornalista fica claro a obrigação que os Estados Unidos tinham de ter esse território, que é basicamente a doutrina do Destino Manifesto, que é essa imagem. Que é a doutrina? Os americanos têm o direito de colonizar, independente dos atos que eles façam. O objetivo é cumprir. Eles são um povo escolhido. Se vocês prestarem atenção nessa imagem, essa imagem representa uma imagem de uma mulher, representa o espírito de progresso. Atrás da imagem, se vocês prestarem atenção, está claro, cheio de trens, linhas de telégrafo, e essa mulher leva consigo a Constituição norte-americana no braço e os fios de telégrafo, e ela está caminhando para o oeste. E aí vocês veem os índios fugindo e os colonos indo até lá. E aí nós percebemos que a questão
da doutrina que eles tinham direito de fazer essa colonização. E é muito importante nós entendermos a colonização norte-americana, porque hoje em dia os americanos se apoiam a essa doutrina para dominar territórios. O próprio presidente norte-americano, Donald Trump, falou que tem um desejo de dominar a Groenlândia, o Golfo do México e a faixa de Gaza. Se todas essas invasões norte-americanas acontecer, nós estaremos numa escalada de tensões geopolíticas muito parecidas com a que ocorreram na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Temos que torcer para que isso não aconteça. Alguma dúvida? Deixa aí a sua dúvida que depois eu te respondo. Forte abraço e até a próxima!